independentemente de rótulo, tá? A gente falou, olha, Jesus está lá nas portas. Muitos colocam isso para o coração do não crente. E isso daí para o coração do crente. Jesus está de fora, porque lá dentro tem cristão sem Cristo. Foi colocado lá, trabalhando em prol de Cristo, sem Cristo. Está errado. Eu vou falar a verdade. Eu já fui muitas vezes. Aí não tinha uma vez só. Ficou legal, anos. Mas a igreja adventista, porque a gente guarda o sábado, é complicado. Para a gente conversar com outros irmãos, né? De outras igrejas. É bem complicado, né? Às vezes a gente não quer falar, eu quase seja Deus, quero agradecer aqui, né, também. O Senhor abençoou para conseguir vender o lanche. Aí passei lá no lanche lá para pegar algumas coisas que eu deixei, aí tinha um senhor trabalhando lá, do meu lado. E ele começou a conversar, e tal, né? Ele falou, olha, um dos motivos que eu quis vender aqui, eu falei, porque não pode abrir na sexta, né? Eu sou adventista e tal, e aí trabalhar sexta e sábado, né? Fica complicado, né? Principalmente na sexta, explicar, né? Aí lá veio tudo de novo, aquele negócio. Mas o Senhor Jesus, eu sou pastor. É assim. Mas o Senhor Jesus, ele curou a saca. Ele quer contornar. Tá. Então, vamos começar então, vamos fazer uma oração? Pai amado, mais uma vez, vamos começar a sua palavra. Deu um problema técnico aqui. Esta obra é sua. Eu só te peço que o Senhor nos dê a criatividade de poder levar seu evangelho da melhor maneira possível. No momento nós contamos com essas mídias, tá? Mas essa obra não é nossa. Somos teus colaboradores, somos teus servos. Peço, por favor, que o Senhor nos ajude a poder resolver esses problemas e nos ajude a poder entender a sua palavra enquanto nós estamos pregando, falando a seu respeito. Nós temos outras mídias na qual nós estamos trabalhando, tem surgido o efeito. Nem que for apenas por uma pessoa lá fora. Muito obrigado porque o Senhor tem dado essa oportunidade. Agora, neste momento, eu te peço que o Senhor me ajude a ser apenas a voz. Que seja o Senhor passando essa mensagem. Pai amado, por favor, te peço que ilumine a mente de todos nós a seu respeito. Em nome de Jesus. Amém. Tá? Aqui, esse santuário que está aqui, ela não existe mais. Ela foi colocado de lado. Mas ele é a única maneira que Deus nos entregou para nos falar sobre o plano da salvação. E nesse plano está tudo o que nós precisamos. Tá? Todas as doutrinas que nós temos adventistas do sétimo dia estão aqui dentro. Tá? Aqui dentro. Então nós começamos a falar 5 delas, as mais polêmicas. Tá? Nós falamos sobre o ministério de Cristo aqui dentro, tá? Nas 3 fases, nas 3 etapas. A partir daqui, do ano 27 até o ano 31, tá? Do 27 até o 31, nós temos a etapa do Cordeiro. Do ano 31 até o ano de 1844, nós temos a etapa do sacerdote. Então, Jesus cumpriu o papel de cordeiro neste espaço que está aqui. E antes? Era um ser humano comum. Filho de Deus, como qualquer um. Por quê? Porque o ritual do santuário, ele nos ensina de que ele era um cordeiro qualquer. Até ele ser separado. Tá? No dia da Páscoa, no dia 10, se escolheu um cordeiro, um cordeirinho, sem defeito, puro. Até esse dia, o cordeiro que for escolhido, era um cordeiro qualquer um, como qualquer cordeiro. Tá? Só que no caso de Jesus, era o Filho de Deus, veio cumprir esse papel. Aí ele foi separado. Como que ele foi separado? Foi batizado. Por isso que João falou para ele, mas você não precisa se batizar, só eu que preciso ser batizado por ti. Jesus falou, não, vamos cumprir o protocolo. Por quê? Porque nesse protocolo eu sou o cordeiro. Então ele teve que ser batizado para assumir o papel de ungido. Esse é o cordeiro.
quando Jesus vai para o céu, quando é que ele assume o papel de sacerdote? No dia em que o Espírito Santo caiu sobre as pessoas, naquele dia Jesus estava assumindo o papel de sacerdote, lá no céu. No mesmo dia, aquela troca começou. Tá? Por que sabemos disso? Porque o próprio Jesus falou, se eu não for, ele não vem. Se eu não for, ele não vem. Então, é necessário que eu vá para que ele venha. E então, é isso que aconteceu. Até o ano de 1800, especificamente 22 de outubro, tá? Naquele dia, no nosso calendário, ele estava assumindo o papel de sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Aqui eu coloquei uma data aqui, ó, específica. Aqui também tinha uma data específica? Sim. Quando o Espírito Santo ele desceu? Sim. Foi no dia de Pentecostes. Ou na festa das... Oi? Não. Na última festa. A penúltima festa. A festa das cabanas, não. Das barracas. Tá? No Antigo Testamento. No Novo Testamento, Penta é o que significa 50 dias. Né? Por isso tem o no Pentateuco. Porque são 7 semanas mais um dia. Ou seja, 49 dias mais um dia dá 50 dias. Tá? Esse, no Novo Testamento, em grego, Pentateuco. Aí, nesse dia, é que Jesus, o Espírito Santo desce, né? Era um domingo, e aí começa o ofício do Espírito Santo, de Jesus, no lugar santo. Daí ele vai começar, vai sair, vai parar para cá. Em algum momento ele vai sair. Tá? Quando que ele termina, nós não sabemos. Essa é a expectativa. Por isso é que a nossa comunhão tem que ser hoje, a nossa entrega. Quando ele sai, ele vem para cá. O fato dele sair significa o quê? Fechamento da porta graça. Da porta da graça. E aí bom dia, bom sábado. Tá? E aí, a partir daqui, ele vai passar e vai vir para o átrio de novo, para abençoar o povo. Este ato que está aqui, este ponto que está aqui da volta, o que é? É a segunda, o retorno de Jesus. Segunda volta de Cristo. Tudo que nós temos está tudo aqui tipificado no ritual do santuário. Pessoal, vocês estão todos aglomerados num lugar só. Longe daqui. Então, vamos nos deslocar um pouquinho, porque a nossa gravação está ali. Eu preciso que esta louça esteja direto na gravação, porque se eu mudar aqui, aí muda a gravação aqui. Entendeu? Então, por isso que eu peço, por favor, que, se é possível, ficar um pouquinho mais para este lado. Mas com dificuldade. Tá? Então, ok. Tá? Então, essa é a segunda vinda de Cristo. Tem um outro ponto que está aqui, tá? É sobre a questão da imortalidade da alma. Então, a segunda vinda de Cristo também está tipificado aqui. Aí nós temos também a imortalidade da alma. Onde que encontramos aqui? Lá em Apocalipse, tá? Encontramos aqui tipificado os mortos reclamando para Deus. Tá? Os mortos. Quando você vai ver o nosso caso? Quanto tempo nós vamos ter que esperar? Simbolismo. Mais um pouquinho de tempo. Então, se os mortos estão falando, quem são esses mortos? Vamos dar uma olhada lá em livro de Ezequiel. Tá? Nós vamos falar hoje sobre 2 pontos. Imortalidade da alma e o dom de profecia. Vamos dar uma olhada em Ezequiel. Ezequiel 18. Ezequiel
18, verso 4 e o verso 20. Tá? 20. Livro de Ezequiel. Esse aqui está depois de Lamentações, né? Depois de Jeremias. Jeremias, Lamentações e Ezequiel, antes de Daniel. Capítulo 18, o verso 4. Olha só este verso, todo mundo achou, né? Tá? Diz assim: eis que todas as almas são minhas. Está escrito alma, tá? Só que quando você vai lá no original, essa alma não é essa alma que os gregos usam. Usamos as mesmas palavras, definições diferentes. Como que a gente sabe disso? Porque os mesmos textos são usados no Novo Testamento. Quando fazem a tradução, você vê que são as mesmas palavras, mas as definições são diferentes. Os gregos falam alma também, só que a alma que se separa do corpo. Tá? Aqui não, esta alma que está aqui é a mesma que aparece lá no Gênesis, que nós vamos dar uma olhada ali. Tá? Ok? Então, nesse Gênesis, alma significa o quê? É igual corpo ou pessoas. Tá? Alma aqui são pessoas. Tá? Então vamos trocar já o nome direto. Tá? Diz assim: eis que todas as pessoas são minhas. Certo? Tá? Como a do Pai, a figura do Pai, como a figura também, a figura do Filho, todos são meus. E aí tem uma frase que está escrito aqui: a alma que pecar, o que está escrito? Essa morrerá. Qual é a morte que Deus está falando? É a morte, daquela morte que falou para Adão. No dia em que comeres desse fruto, nesse dia certamente morrerás. Nesse dia você vai morrer. Então, se na quarta-feira eles comerem do fruto, eles vão morrer na quarta-feira, não é na quinta-feira. Ah, mas as pessoas morrem, ficam velhinhos, eles morrem. Então Jesus, o Deus, nunca falou: no dia que comeres desse fruto, você vai ficar velhinho e no final você vai morrer. Não está escrito isso. Está escrito: naquele dia você vai morrer. Por que naquele dia eles não morreram? Porque alguém morreu por eles. Foi um cordeiro. Cordeiro que tiraram e fizeram roupa para eles. Esse cordeiro morreu. O primeiro ser vivo que morreu foi esse cordeiro. Tá? Então, como ele morreu, Adão não morreu. Eva não morreu. Aí o que aconteceu? Vou fazer um pequeno gráfico aqui. Tá? O que aconteceu? Aqui você tem o tempo. Tá? Eu vou tirar um pouco aqui, eu preciso de espaço. Tá? Tá? Preciso de espaço. Olha aqui. O que aconteceu naquele dia? Aqui nós temos a linha do tempo. Aqui nós temos a linha da vida. Nós tínhamos plena vida eterna. Nós tínhamos plena vida eterna. Nessa vida eterna, tá? Foi tirada da gente. Então nós tínhamos que ir direto para a morte eterna. Esta morte que está aqui é a morte que está escrito ali. Tá? Quando Deus falou, você vai morrer, estava falando disso aqui. Tá? Porque não existia ou tem vida ou tem morte. Não existia meio termo. Tá? Então, quando está escrito em Ezequiel, toda alma que pecar, essa morrerá. Está falando desse que está aqui. Perdão. Ou tem vida eterna, ou tem morte. Não existe termo meio. Mas aí o que aconteceu quando o cordeiro morreu no lugar de Adão? Ele não foi para lá. Então nos livramos da morte eterna. Mas também não nos devolveram. Tem uma condição. Tá?
Então, nessa condição, foi nos dado isso que está aqui. Tá? Esse que está aqui, aí Deus inventou, tá? Deus inventou um espaço, tá? De tempo, de espera, tempo, que é chamado, a Bíblia e Jesus mesmo apelidam ele de sono da morte. Por quê? Jesus falou, mesmo que morra, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Por quê? Porque aqui ela vai envelhecer. Por quê? Porque Deus falou lá no início, pessoal, é o seguinte, esse daqui, ele é igual a nós. Ele conhece o bem e o mal. Igual a nós no sentido de que ele conhece o bem e o mal. Então, como ele conhece o mal, já experimentou o mal, ele vai pegar essa árvore, esse fruto da vida, vai comer e vai viver para sempre. Então vamos evitar isso. Por quê? Imagina a minha cunhada, que faleceu com câncer. Viver eternamente com câncer. Isso é justo? Não. A minha sogra envelheceu e ficou sofrendo os últimos tempos, daquele jeito, eternamente. É justo? Não. Então o que Deus fez? Deus evitou que nós comêssemos do fruto e vivêssemos eternamente para que nós possamos entrar neste estado que está aqui, que é o sono da morte. Por quê? Porque ele vai ressuscitar e vai ter seu salário. Ou vida eterna, ou morte eterna. Quando é que acontece essa chance de escolha? Que nós temos que escolher. Eclesiastes, Lamentações. Lamentações. Também está em Eclesiastes. Tá? Capítulo 3, 22, 23. 22 e 23. Tá? O que está escrito aqui? Cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam, tá? Olha ao contrário. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. O que ele está dizendo? Que Deus está te dando chance para aquele dia. Tá? Por exemplo, quando um temporário numa faculdade, ele trabalha por 1 ano. Aí ele tem que renovar no seguinte ano. Senão ele perde. No caso da Neia, eu pego o remédio da Neia todo mês. Tá? Mas a cada 3 meses, 6 meses, dependendo do que o governo... Tá? Aí eu tenho que levar uma renovação do médico para que ela continue pegando. Se eu não levar esse documento, ela perde o direito de eu pegar remédio para ela todos os... Então eu tenho que estar sempre renovando. Tá? Se eu não renovar, ela perde o direito de pegar os remédios. Este texto que está aqui, ele está dizendo isso. Todos os dias, Deus dá chance para aquele dia de 24 horas. Chances de vida ou morte. Todos os dias eu tenho o direito de escolha. Ou eu quero a vida eterna, ou eu quero a morte eterna. Ah, mas é óbvio que eu quero. Querer é uma coisa. Ganhar isso é outra coisa. Porque ganhar isso depende de um protocolo a seguir. Que é a entrega total diária. Essa entrega é o que faz a diferença. Aí eu vou dormir. Vou para o sono. Aí na manhã seguinte, Deus decide se você tem esse direito de mais um dia ou não. E às vezes nós fazemos planos como se eu fosse viver para sempre. Ou às vezes dou as costas para Deus e viver a minha vida. Afinal, a vida é minha. A vida não é minha. Está escrito ali, acabamos de ler. Todos são meus. E as pessoas estão lá vivendo uma mentira.
né? E então, todos os dias. Então, aí é que eu vou passar o tempo. Mas eu já estou com 70 anos e Jesus não voltou? Pois é, agradece porque Jesus, durante 70 anos, te deu essa chance. E no final, você simplesmente vai para o sono da morte? Qual a diferença? Eu não quero morrer, não quero morrer. Vai morrer. Vai morrer. A realidade é essa. Mas Deus nos mostra isto, que esta é a realidade dele. E é isso, por isso que nós estamos aqui. Às vezes nós, sábado de manhã, acordamos, não quero ir, mas eu vou por obrigação. Quando mal sabe de que todos os dias nós fazemos isto, e naquele sábado como eu falo, um compromisso, uma reafirmação de compromisso, para renovação de compromisso para mais uma semana, de agradecimento futuro. Você pode colocar tudo que você quiser, né? E está todos os dias aqui. Isto que está aqui é a realidade que a Bíblia nos mostra. O que tem a ver isso no santuário? Como se fosse renovar o remédio, que isso falou da neve. Exatamente, como se fosse renovar o remédio. E todos os dias seria como a Néa tomar o remédio que ela precisa tomar. Tá? O protocolo a seguir. Se a Néa não tomar os remédios, ela passa mal. Houve os problemas, por exemplo, em questão com a Néa, em questão dos remédios. O médico escreveu uma coisa e depois escreveu uma outra coisa, então houve conflito. E quando foi pegar, então dava conflito. A Néa ficou por uns tempinhos sem os remédios. Que tá nesses dias, estamos de novo ajustando. Hoje, por exemplo, não vai vir, não vem. Todos os sábados já não consegue vir por causa dos remédios, mas esses dias, quase o mês inteiro, ficou nessa instabilidade. E a gente tentando. Né? Já está melhorando, agora já conseguiu dormir bem. Tá? Então, nesse sentido, que nós estamos vivendo nessa loucura de vida eterna e morte eterna. Mas é a nossa realidade, nós vamos ter que nos adaptar a isso como cristãos. E muitos cristãos vivendo uma vida como se fosse um clube, como se fosse, sei lá, não tivesse importância. Estou ali só para que os amigos não digam que eu não estou fazendo, por vergonha, sei lá por quê. Tá? Algumas coisas, mas a realidade é esta. Tá? Isso que está aqui, onde que está? No santuário. Tá? Então, vamos desenhar o nosso santuário de novo, tá? Vamos desenhar o nosso santuário. Onde é que está isso no nosso santuário? Tá? No nosso santuário, aqui está nosso santuário, o santuário de Deus, aliás. Esse desenho, todos nós temos que saber de cor. Tá? Todos temos que saber de cor. Tá? Então, onde está nesse santuário? Quando Jesus assume o papel de sumo sacerdote, ele começa a trabalhar na frente de Deus, traz todo o sangue dele que ele derramou e vai trabalhar com Deus a respeito dos pecados que estão sendo registrados, perdoados. Qual é o pecado que é perdoado? Aquele que é confessado. Se é um pecado que não é confessado, ele não vai ser perdoado. Sabe aquela história da roupa suja, do cesto de roupa suja? Eu já falei. Tá? A questão da roupa suja é assim. Lá na minha casa nós temos 2 cestos de roupa suja. Tá? Porque são 2 andares, são 2 cestos. A regra em casa é a roupa que vai ser lavada é a que estiver dentro do cesto. Se não estiver no cesto, ela não é lavada. Mesmo que esteja suja, em outro lugar, ela não é lavada. Então, um dia a minha filha, ela precisava de roupa. Você lavou minha roupa? Estava no cesto? Se não estava, não ia ser lavada. Então, não adiantava ficar nervoso ou ficar perturbando, ou ficar, sei lá, fazer o aué, porque a roupa não foi lavada. Se estava no cesto, seria lavada. Acontece a mesma coisa no santuário. O pecado que vai ser perdoado foi aquele que foi confessado. Se esse pecado não for confessado, ela não será perdoado.
E o que acontece com o crente, o indivíduo que não confessou seu pecado? Infelizmente, segundo a Bíblia, a pessoa morre com seu pecado. Está no livro de Ezequiel. Claríssimo. Tá? Vamos lá no capítulo, no verso 20. Estamos no capítulo 18. Olha o verso 20. Mesmo capítulo. 18, 20 agora. Vocês leram o 4. Olha o 18, o 20. Já começa. No verso 4, a última parte do verso está: a alma que pecar, esse morrerá, certo? Agora, este verso, ela começa com o quê? A alma que pecar, essa morrerá. Tá? O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Isso que está aqui, está lá. Acharam, né? Você achou? Achou? Eu voltei lá no Eclesiastes, ó. Ah, tá. Tá. Então, Ezequiel. Livro de Ezequiel. Aí, próximo. Desculpa. Isso, Ezequiel mesmo. Não, depois de Lamentações. Aqui, Ezequiel, capítulo 18. 15. Voltei lá no outro, pra gente acompanhar junto. Aqui. Aquela questão que as pessoas falam que isso é uma maldição do pai para o filho. Então, aqui... Não, aqui tá. Aquela maldição que nós falamos, que está no segundo capítulo, no segundo mandamento, tá? Deus tem misericórdia com aqueles, durante 1000 gerações, com aqueles que o amam, tá? Mas aqueles que o aborrecem, ela vai até a terceira e quarta geração. Isso tem a ver com a herança. Não, mas aqui ele deixa muito claro, né, que a iniquidade do pai não vai para o filho. E porque existe uma justiça. Sim. Então, essa questão é bem descrita aqui. Então, sim. O filho não responde pelas falhas do pai dele. Exatamente. Tem a questão da tendência ali, no caso de hereditariedade. Tá? Das gerações de 4 gerações. Sim. Mas é uma questão de comportamental também. Sim. Agora a gente está falando de pecado em si. De pecado. Se pecou, o pecado não vai cair sobre o teu filho. Então, o pecado, eu acho que o pecado é individual. Sim. Agora, por exemplo, quando nós falamos sobre hereditariedade, tem a ver com lei. Aí eu tenho um assunto para falar sobre a lei da hereditariedade. Tá? Por exemplo, aqui vem uma aplicação desse ponto ali. Tá? Foi quando, no ano 34. Tá? As 70 semanas ela termina no ano 34, quando Estevão morre. Só que quando Estevão morre, aí a profecia das 70 semanas, quando ele finaliza naquele ano, naquele dia que Estevão morre, então aí Israel deixa de ser o favorito para que as pessoas converjam e se convertam. Agora passa a ser para pessoas. Naquele dia, deveria ter destruição. Está escrito ali. Porém, Deus dá uma chance. Por quê? Porque naquele dia, os adultos que tomaram suas decisões, aquele pecado não deveria recair sobre as crianças que estavam naquela época. Aí Deus deu mais uma chance para eles. Do ano 34 ao ano 70, quanto tempo se passou? Faz as contas. Então, Deus deu 36 anos de chance para aqueles filhos. Por quê? Porque o pecado dos pais não deveria recair para os filhos. Só que aí deu para esses filhos. As crianças do ano 34 foram os adultos que fizeram o AOE contra os romanos no ano 70. Eles tomaram suas decisões agora. Deu chance para essa turma. E aí, quando essa turma ficou adulto, eles tomaram suas decisões. E qual foi o resultado? O que Daniel já tinha descrito. O que Jesus tinha descrito. Destruição de Jerusalém. Destruíram totalmente. De lá para cá, não teve nada, até aparecer o Estado de Israel. Entenderam isso daí? Isso é uma aplicação dessa. Que Deus faz justiça, sempre fez justiça. Tá? Então,
Está tudo claro o que está escrito aqui? A alma que pecar, essa morrerá. Então nós vimos também que o julgamento começa com quem? Primeiro começa na casa de Deus, mas também começa com quem? Com os mortos. Nós vimos isso aqui. Nós estudamos. Tá? Que quando nós falamos sobre o juízo investigativo, ela começa com os mortos. Quando começa com os vivos? Eu não sei. Eu só sei que, desde que começou, nesta data, quem foi o primeiro homem que morreu? Eu não sei. Ou sabemos? Claro que sabemos. Está lá em Gênesis. Quem foi o primeiro mártir? Em Gênesis. Foi Abel. Primeiro ser humano que morreu foi Abel. Mãos de quem? Do próprio irmão de Caim. Então o caso já dele foi tratado. Agora, eu, Victor, perante essa informação, Victor, eu já sei, pode me refutar se quiser, não vou discutir com ninguém. Eu sei que o caso de Adão já foi tratado. Quanto tempo você passou de lá para cá? E se estiver tratando o meu nome? E se estiver tratando o seu nome? Eu não sei. Então eu tenho que fazer o possível para viver, sabe, nessa linha, para viver sempre em contato com Deus, para evitar de que no final da noite eu vá dormir com a chance de ir para a morte eterna. Sabe quando você vai dormir e vai com raiva da sua esposa, do seu esposo, ou de um amigo, de alguém, que você fez maldade com alguém? Então você está apto para ir, se você morrer naquele dia, você está apto para ir para onde? Para a morte eterna. Entende o que estou falando? Todos os dias nós temos chances de decidir para a vida eterna, mas muitos decidem para ir para baixo. Tá? Esta é a realidade que tem aqui dentro. Então a imortalidade da alma não pode existir aqui. Porque se ela existir, então de que adianta fazer um juízo se a alma não morre? E Deus falou, ela vai morrer. E se ela vai morrer, então quem tem que tomar a decisão da morte? Epa, eu falei errado, né? Decisão é com CS ou SC? Hã? SC. É isso? Decisão com S. Assim? Não, é. A S, assim? Tá. S depois S. Assim? S aí. Assim? Isso. Tá. Que bom que vocês estão bem com o português. Eu sempre estou fazendo essas jogatinas. Decisão. Eu sei, porque eu venho falando em público desde que eu cheguei aqui no Brasil, tá? E eu sempre encontro alguém escrevendo errado. E eu não posso me dar o luxo de escrever errado. Mas é um pouco a pouco. Tá? Mas eu sempre Tomar falo. a decisão certa. Tome a decisão certa. Certo, tá? Quem que toma essa decisão da alma que morre e a alma que não morre? É Deus. Se Deus diz que a alma morre, então e esses fantasmas aí que a gente vê? Satanás falou, não morrerás. A quem que eu acredito? Ao dono da casa ou ao servo? Eu recebo uma ordem dentro de uma casa. Recebo a ordem do dono da casa e recebo a mesma ordem, sobre o mesmo assunto, do servo. Eu vou obedecer quem? O dono da casa. Óbvio, né? Mas nós decidimos ouvir o servo. Que servo? O vizinho ainda. Satanás falou, não morrerás. E aí as pessoas acreditaram até hoje. Nós temos espiritismo, desculpem, não estou falando de pessoas. Eu estou falando sobre ideias. Tá? As pessoas escutam, temos espiritismo, temos o purgatório, temos outras coisas, temos os zumbis, que estão ali no mito popular. Tá? Temos essas coisas que estão ali. Deus falou, a alma que pecar, essa vai morrer e pronto, acabou. Então eu tenho que ficar com o que o dono da casa está dizendo. Essa vai morrer. Tá?
eu ia falar também sobre a natureza permanente do dom de profecia, mas eu vou deixar isso daí para o sábado que vem. O interessante de Deus, ele não quer fazer troca. Não é sobre isso. Não. Ele quer se relacionar com a gente. Sabe? Das nossas decisões se relacionar com ele. Não tipo uma troca, porque tanto é que ele não deixou para a gente saber a data que ele vai voltar, para a gente saber o dia, por exemplo, que eu vou morrer, entende? Não, porque já pensou assim, eu sei que eu vou morrer, então eu vou começar a me preparar, falta 5 dias, falta 3, deixa eu fazer uma Do dia que o homem é, vai já no último dia ainda. Para Deus, mas não é isso. Ele quer se relacionar comigo, sabe? Como ele passa como um amigo, se relaciona com o outro, como uma relação filho de um pai com filho. É só isso. Isso que ele quer. Então, isso você vai querer todo dia, independentemente de saber que hora que você vai morrer, que hora que ele vai voltar. Intimidade com o pai. E isso que está aqui, ó. Sabe por quê? Esse ponto é que Jesus é o sacerdote e o sumo sacerdote por excelência, ele é. Mas o texto diz bem claro, a Bíblia diz bem claro que Deus nos fez nação santa e nos deu esse sacerdócio. O que significa isso? Que eu tenho o direito de fazer o que Jesus está fazendo. E o sumo sacerdote é o que estava mais próximo de Deus. Assim, na simbologia. Tá? E isso nos mostra que eu tenho acesso direto para o céu. Direto ao Pai. Assim como Jesus. Tá? Como que eu faço isso? Em oração. Em entrega. Pedir perdão. Ir para a cama sabendo que eu não devo nada para ninguém em termos de qualquer coisa. Seja lá qual foi a área. Tá? Não machuquei, se machuquei, pedi perdão e fui dormir. Tá? Com a realidade de que e se eu não acordar amanhã, então já estou tranquilo. Eu já vou dormir tranquilo. De ter a certeza que Paulo tinha quando ele ia dormir. Ele escreveu ali, olha, eu tenho certeza em que eu creio, para mim, viver em Cristo, tá? Assim, viver em Cristo é vida, tá? Mas morrer em Cristo já é lucro. Porque se morreu, já sabe que ele vai acordar já com o galardão pronto. Ele ia e sabia o que ele tinha feito durante o dia. Se tinha que brigar com alguém, brigava e depois pedia perdão. No mesmo dia, não no dia seguinte. Entre casais, brigando, vão dormir um de costas para o outro. E aí? E se morrer um deles morrer? Briguei com meu pai, e agora? Não falo com ele há tempos. O que eu vou fazer? Minha mãe, não consegui falar com ela, mas eu sei, eu tenho a certeza de que Deus olha o quê? A justiça dele. Então eu tenho que viver com essas verdades, com essas realidades. Assim, eu não vou contar a história para fazer julgamento, mas assim, lá onde mora minha irmã, em Pérola, em Maranhão, um casal, eu estava lá visitando a minha irmã e um casal saiu de Pérola para Cafezal de carro com acho que uma filha e 2 sobrinhos atrás. Mas eles estavam discutindo muito em casa, discutindo, e pegaram o carro e entraram discutindo porque ela queria pagar a dinheiro, mas ele não queria. E nesse fervo todo, vai, no caminho, eles bateram numa árvore, eles morreram na hora. E ficou as crianças arrebentadas. Gente, que trágico um negócio desse. Claro que não estou falando isso para ajudar, ou vocês estão perdidos, sabe? Obviamente que não. Mas tipo assim, a gente pensar, né? As pessoas sabem, né? Sai discutindo, não sabe que dali a pouco perdeu a vida. Sim. É porque o prejuízo emocional na hora da discussão é muito grande. Essa é a questão. É muito grande. E você sai dali de uma situação, você está equilibrado para você ficar desorientado. Esse é o equilíbrio. Então, por isso é importante imitar o que Jesus sempre fez. Imitar Jesus, por quê? Porque ele tinha o equilíbrio por excelência. O equilíbrio emocional por excelência. Tá? Devemos aprender. Olha só, João, o apóstolo, próprio Jesus deu o apelido para ele de filho do trovão, para que hoje nós consideremos ele como o apóstolo do amor. Olha que diferente, que contraste. Pavio curto para... Lapidou o homem. Sim. Então, essa é a nossa história durante todo o tempo que nós estivemos nesta terra.
nós devemos sempre imitar. Por quê? Porque o único, eu não vou imitar o Paulo. Paulo não vai me imitar. Não vai me imitar. Por quê? Porque eu não sou ser humano. Eu, todo zen, pegava o volante, achava que a estrada era só minha. Quase que eu saía os tapas com alguém, se não fosse o guarda olhando pra gente. Imagina, ficar nervoso só porque alguém lá na frente não ia causar nada. Lá na frente, alguém ficou lá na minha frente. Tá? Então, esse tipo de coisas, então tem que se moldar. Tá? Ninguém, ele é parâmetro moral de ninguém, a não ser Jesus. Tá? Para terminar, tá? Imortalidade da alma, ela não faz parte da Bíblia. Ele não é bíblico, ele é diabólico. Porque o próprio Satanás, através da serpente, disse para a mulher e para nós, não morrerás, contrário ao que Deus disse, morrerás. Então, está acontecendo um juízo ali, e vai ter um juízo final, para dar o galardão ou pagamento para todos, seja vida eterna ou seja morte eterna. E essa alma vai morrer. Quem já morreu está lá no sono da morte, esperando a ressurreição, para a vida eterna ou para a morte eterna. O santuário, ela nos indica exatamente de que não pode existir imortalidade da alma. Existe sim uma imortalidade, sim, que é condicional. Nós vamos receber a imortalidade o dia que Jesus voltar. Quando ele retornar, nós receberemos essa imortalidade, porque nós seremos revestidos de mortalidade, está escrito em Coríntios, para imortalidade. Tá? Então, a imortalidade da alma, a doutrina da imortalidade da alma está embutida ali, que essa imortalidade existe sim, mas ela é condicional. E nós receberemos isso quando Jesus voltar, não o dia que nós morremos. Quem morreu está lá esperando o julgamento dele. Tá? Vamos orar? Pai amado, nós pedimos que o Senhor nos ajude a ser fiel e nos ajude a nós podermos todos os dias, de manhã, durante o dia e à noite, entregarmos nossas vidas em Tuas mãos. Perdoar a quem estamos devendo. Tá? E pedir perdão, Senhor, se nós temos machucado alguém, seja lá em que área. Pedimos, por favor, que nos ajudes a ter mais gosto de estudar a Sua palavra. Às vezes nós ficamos com as insinuações de Satanás a respeito de que o Senhor não é o Senhor que nós estudamos na Sua palavra. Peço, por favor, que o Senhor nos ajude a poder encontrar mais fontes de vida na Sua palavra, porque se não for a Bíblia, o livro que você deixou a seu respeito, onde nós encontraremos o seu conhecimento? Não é na natureza, não é em nenhuma outra pessoa. Mas eu peço de coração que nos ajudes a poder nos focar no Senhor. Agradecemos muito porque nos deu a oportunidade de aprender mais sobre Ti. Pedimos desculpas e perdão por coisas ruins que nós temos cometido. Tá? E nos ajudes a poder remediar essas coisas e pedir perdão por todas as coisas que nós temos feito, para que eu possa ficar apto para estar na Sua presença. Peço, por favor, que o Senhor ajude os seus filhos, onde eles estiverem, tá? Guardando que dia que eles estiverem a poder Te encontrar mais. Eu te peço de coração, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, temos o nosso pequeno